Fala, ouvintes do Sensidia Podcast. Eu sou Fábio Rosato, diretor executivo da Sensidia. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu estou aqui com meu amigo Lucas Tempestini. Fala aí, Fabião. Tudo Head bem? de marketing da Sensidia. Uma honra você estar aqui com a gente Prazer é meu. na mesa do Sensidia Podcast. E nós temos uma presença mega bacana aqui com a gente, a Paula Oliveira, CEO da GoToData. A Paula, Lucas, é PhD em Psicologia das Organizações e do Trabalho na USP e mestre em Estatística. Como a gente vai falar aqui no tema do nosso podcast para os nossos ouvintes aqui, é explorando o universo da inteligência artificial. Eu sei que a Paula tem um profundo conhecimento disso. Manja demais, né? Manja demais. Então o papo aqui vai ser bom pra caramba. Estou super entusiasmado aqui. Dado que desde dezembro do ano passado, 2022, a gente teve um boom do tema de inteligência artificial, não só no Brasil, no mundo todo, por conta do ChatGPT, né, que trouxe à tona, parece que a inteligência artificial foi inventada pelo ChatGPT. Mas aí a Paula depois vai dizer para a gente como é que foi esse caminho para a gente chegar até onde chegou nesse momento que a gente está, né? Eu, particularmente, comecei a usar cedo o ChatGPT. Né? E aí, realmente, os primeiros testes que você faz, ele é surpreendente, ele seduz, né? Com as respostas que ele traz, a naturalidade que ele gera a informação, né? E aí, quando você vai aprofundando um pouco mais, eu comecei a fazer perguntas mais profundas, Paulo, inclusive perguntas sobre a Sensidia, né, da nossa empresa, e ele trouxe informações e falou assim, caramba, é a gente aqui. Né? Ele sabe que nós somos, ele consegue, inclusive, pedir para ele gerar uma matriz SWOT da Sensidia, ele gerou lá, com forças, com oportunidades. Isso aí começou, cara, tem E com um certo nível de precisão, né? um certo nível de precisão. Então, ela seduz, né? Mas a gente sabe que IA não é um tema novo, né? Paula, bom, primeiro eu queria ouvir um pouco quem que é a Paula, né? Com esse currículo aqui invejável, né? E a GoToData, que faz parte do grupo da Esquadra, onde Esquadra e Sensidia, nós somos parceiros, estamos fazendo coisas no mercado em conjuntos, aí, o que é bem legal. Ok. Prazer, muito obrigada pelo convite. Quem é a Paula? A Paula é uma estatística que fez estatística quando ninguém sabia que era um curso completo. Me perguntavam isso, né? Mas já não gostavam. E fiquei 10 anos no sistema Unimed, com muitos desafios complexos para cuidar da saúde das pessoas. Depois, 10 anos na Fundação Dom Cabral, uma escola de negócio. E comecei a observar que o mercado estava ansioso, né, almejando entregas que utilizassem os dados para gerar valor para as organizações, para os seus clientes, seja na interação, na redução do CAC para vender mais, na satisfação, no lucro. E as soluções, as aplicações ainda estavam muito iniciais, incipientes. E daí as grandes marcas começaram a contratar as startups. Então, durante o doutorado, na USP, como você falou, não foi um movimento assim, de mudança grande. Eu fui estudar justamente a naturalização de IA no dia a dia do trabalho, que é aquela que você usa IA sem nem perceber que está usando IA. E, naquele momento, tomei essa decisão de fundar a GoToData para ser uma empresa especialista em IA, que consome dados e entrega automatização e interação em pequenas aplicações bem especializadas ao longo do processo das empresas. E a gente foi recém-adquirido pela Esquadra, parcialmente, 30% agora da Esquadra, e vamos trabalhar juntos aí há 1 ano. E a empresa tem 2 anos e meio, longos 2 anos e meio, e com essa aquisição a gente alcança outros mercados. Né? Ô, Paula, e AI, IA, inteligência artificial, como o Fábio falou, né, desde dezembro de 2022, aí todo mundo fala sobre o ChatGPT, sobre o OpenAI, né? É um assunto novo? Não, de jeito nenhum. O GPT, ele naturalizou IA. Ele colocou IA na mão de quem IA deveria
ter sempre estado. O usuário comum, o cidadão, vamos pensar assim. Aquele que pode ser cliente de qualquer empresa, e mostrou que IA é possível, tirando um certo trauma do mercado. Então, há bastante tempo que a gente tem a promessa de utilizar os dados para serem transformados em resultado, e os dados são o petróleo do século, e aumentamos a nossa capacidade de armazenamento de dados, de processamento de dados, mas ainda assim não tínhamos dado esse passo ainda de realmente utilizar esses dados para aprender, para as organizações aprenderem sistematicamente e fazerem outro nível de entrega. O ChatGPT normalizou isso. Entendi. Contou para o mercado que isso é possível. Entregou o que se propôs, meio isso. Tirando um certo trauma aí das pessoas e dando essa impressão de que é possível tudo agora, né? Então, é possível perguntar qualquer coisa, e aí você passa a acreditar no GPT, assim como a gente acredita no Waze. O Waze está naturalizado, prefiro seguir o caminho do Waze do que o meu próprio. Daqui a pouco a gente está seguindo muito mais o GPT, lembrando que GPT é uma arquitetura de treinamento, o Bard é GPT, que é a oferta da Google, né? Mas a OpenAI foi vitoriosa em sair à frente, em comunicar e em naturalizar primeiro. E tem todas essas tecnologias, elas têm uma curva de adoção, né? Que normalmente vem os primeiros, os early adopters, depois, né, isso vira um mainstream lá na frente, que é o caso do Waze que você citou, né? Provavelmente essa curva para cada tecnologia ela tende a avançar mais rápido ou de forma mais lenta, né? Mas tem um conjunto de outras tecnologias que serviram de base para a gente chegar onde a gente está nesse momento, porque o volume de informações, se a gente pegar na internet, a cada determinado tempo ele dobra de tamanho, né? Não tem exatamente um número, não sei se o Lucas ou a Paula sabe, né? A cada 2 anos o volume de informações dobra, a quantidade de vídeos são publicados no YouTube, etc. Como é que, para processar, armazenar e estar disponível isso dentro de uma IA generativa, você requer um volume de processamento e armazenamento gigante, que as clouds são a base do que a gente tem hoje para poder fazer isso acontecer, né? Correto? Exato, correto. É uma convergência, de fato, de várias tecnologias consolidadas ali nas entregas de IA. Um modelo de IA, ou Machine Learning, ou Deep Learning, eles são treinados a partir de grandes conjuntos de dados. Grandes. É grande. Quando você fala de dobrar o volume de dados na internet, se a gente considera que imagens são dados, que áudios são dados, vídeos e todos os dados não estruturados, a gente está dobrando a menos de um mês. Esses 2 anos quando a gente começou a medir, né? Então, esse volume de dados ele precisa ser armazenado, ele precisa ser processado. Essa capacidade de armazenamento e processamento ela é recente. E os modelos matemáticos, que já são desenvolvidos há bastante tempo. Então, a convergência de modelos matemáticos, teorias, já desenvolvidos pela comunidade científica há bastante tempo, com a capacidade de coleta e a capacidade de processamento, é que nos entrega IA aí no dia a dia. Paulo, você falou de Deep Learning, Machine Learning, com o crescimento, né, da popularidade de ChatGPT e de outros engines de AI. Essas palavras voltaram, né, pro hype. Vamos desengravidar as palavras. O que é Deep Learning? O que é Machine Learning? E o que é o LLM, né? O que é o LLM, Large Language Models, né? Minha formação é em computação, né? Ciência da computação. Então, eu estudei lá redes neurais, conceitos, etc. Né? Como é que essas coisas estão se encaixando aí ao longo desse tempo? Então, se você estudou redes neurais, você deve ter estudado regressão linear. O que é uma regressão linear? Você pressupõe que a relação entre o que você quer predizer e todo o resto é linear. E aí você tenta buscar os pesos, né? Então eu tenho faixa, eu tenho profissão, tenho idade, tenho onde que a pessoa mora e quero inferir sobre a renda. Você pressupõe que a relação entre essas 3 variáveis e a renda é linear. E aí você pondera, procura os pesos. Numa rede neural, você tem outras funções, ReLU, várias outras funções que não somente a linear. E você pode treinar várias camadas. Por isso, quanto mais camadas a rede tem de aprendizado,
para aprender os padrões que levam lá os neurônios, né, que são as variáveis preditoras à resposta, que é o nó final, quanto mais profunda, quanto mais camadas, quanto mais funções de ativação para além da inicial, né, ela tem mais profunda, e aí o Deep Learning. Como se fosse uma camada de uma cebola, né? Você vai colocando as camadas. Exatamente. Ou o nosso cérebro. A analogia é com o nosso cérebro, né? Por isso, rede neural. São os nossos neurônios. E daí ela começa lá com, por exemplo, 30 variáveis para inferir sobre alguma coisa. Antes ela só tinha a equação linear para inferir. Agora ela tem com várias camadas, foi transformando por cálculo, até chegar aprender o padrão e chegar na resposta. E aí, cada uma dessas técnicas, Paula, nos levam para resolver determinados problemas, né? Então, a gente pode dizer que o sonho de ter uma IA generalista que resolve todos os problemas, que sabe de tudo, talvez ele seja algo mais distante. A gente está mais próximo de ter especializações para resolver um determinado problema numa indústria ou para fazer uma análise de imagem de saúde, por exemplo. E aí, para cada uma dessas, a gente deve usar técnicas e ferramentas distintas para esses problemas, certo? Certo. Eu acho que a gente a gente precisa falar de IoT também, né? Então, eu costumo brincar que o ser humano é sempre um MVP. Então, a gente foi um MVP da Revolução Industrial e daí a nossa força se transformou nas máquinas, né? A gente precisava ser melhor em fazer força ali para a indústria. Atividades manuais replicadas em massa e com muita força. Agora é a nossa cognição e os nossos sentidos. Então, a IoT está ali conversando com os nossos sentidos, para sentir a temperatura do ambiente, para sentir presença. Os sensores fazem isso. Isso é coletar dados a partir dos nossos sentidos, mimetizando os nossos sentidos. Daí a gente tem visão computacional, que é uma grande área, processamento da linguagem natural, IoT, para capturar, e linguagem. Né? Linguagem, predição, visão e IoT. A superinteligência precisaria disso tudo junto. Mas hoje a gente tem técnicas muito diferentes para treinar cada coisa dessa. Então, os modelos de linguagem, eles são treinados, por exemplo, com a lógica do GPT, não da OpenAI, é uma lógica mesmo, de correlacionar pedaços de palavras que são os tokens, para inferir sobre o próximo. Ou a palavra para inferir sobre a frase, ou a frase para inferir sobre o parágrafo, e assim ele vai crescendo. Essa é a lógica de treinamento mais atual, né, de modelo de linguagem. Ela também pode ser usada para visão, mas a partir de um dado que não é texto, e sim os pixels. Então, fazer isso tudo convergir, realmente, eu acho que está um pouco distante. É um desafio e está um pouco distante. Mas criar soluções especialistas já está na nossa realidade e muitas vezes a gente usa sem nem perceber. Então, os modelos de visão processam as empresas de monitoramento. Os modelos de visão já dão conta de processar, de identificar todas essas... Os nossos proprietários na Cultidata, pelo menos, já identificariam tudo isso aqui com muita precisão. Ou, por exemplo, um carro da Tesla, por exemplo, robôs, a gente já vê isso presente. Sim. Os carros da Tesla. Daí tentam utilizar quase todas essas tecnologias, talvez não o comando por voz, aí com linguagem natural, mas ainda em treinamento. Né? Ainda em treinamento. Então, a gente não tem uma única IA, né? Uma IA ela vai ter múltiplas faces que são fundamentalmente os dados que a gente está usando para treinar lógica de esses treinamento. Modelos. E o que a gente quer, aí o objetivo. Então, visão computacional quer ampliar a nossa visão. A IoT quer ampliar os nossos sentidos. Linguagem quer ampliar os textos que a gente produz e como a gente se comunica. Ou seja, somos nós ampliados e mimetizados. E muito mais potentes por conta do volume de dados que... E você dorme, né? Eu também, pouco, mas... não, né? E é engraçado, porque se a gente pensa não sei, talvez 10 anos atrás, quando a gente falava de inteligência artificial, a gente pensava muito que, nossa, uma inteligência artificial não vai ser capaz de gerar um texto, não vai ser capaz de escrever um poema bonito, não vai ser capaz de pintar um quadro bonito. Escrever uma música. Não vai ser capaz de escrever uma música. E, na verdade, tudo depende de como você
os dados que você coloca, a forma como você treina o modelo e qual é o propósito para o qual você está criando aquele modelo, né? Um poema, depois de feito, ele vira um texto, certo? Um texto é dado. E há os modelos das arquiteturas de treinamento consomem dados para imitar. Logo, tudo que você consegue tangibilizar em forma de dado, um texto, uma imagem, tudo, em princípio, pode ser Um quadro pode ingerido. virar uma foto, que pode virar um conjunto de pixels para Por isso- treinar. Por isso que hoje a gente tem essa separação do chat para geração de texto ou para consumo, né? E tem o DALL-E para imagens, né? Que são separados. Isso são da tem- OpenAI. Do OpenAI, né? Seguinte, a gente tem... você citou alguns cases, Paula, de usos, etc. O robô, Tesla, é um exemplo que a gente tem, a gente nem percebe muitas vezes. Já andei no Tesla também. É um carro bacana, cheio de tecnologia, mas você não imagina, tem software pra caramba rodando lá dentro dele, a gente sabe, né? Mesmo os carros que não tem um nível de autonomia que ele tem, já tem muito software rodando ali dentro, né? Não necessariamente tem algoritmos de IA. Eu queria passar a bola para o Lucas sobre um case de um parceiro nosso, a Cirano, nos Estados Unidos, Lucas, que usa o core do negócio deles é modelo de inteligência artificial, IA. Exato. E a gente tem trabalhado em conjunto com eles lá, porque o Scott, que é o CEO da empresa, diz, olha, você pode ter uma IA que você constrói algo pensando para o bem, né? Igual a criação do avião, por exemplo, né? Do Santos Dumont ou dos irmãos Wright, depende de com quem você vai falar, né? Se for aqui no Brasil, são os Santos Dumont, nos Estados Unidos, são os irmãos Wright, mas que também ele causa prejuízos, né? A gente vê muito acidente acontecendo, mas a intenção de criar, né, a tecnologia, a inovação é para o bem, né? De impulsionar a humanidade para frente, né? É o mesmo caso da Cirano, né? Lucas, conta pra gente lá o que o Scott tá desenhando. É uma história muito legal. A história do Scott é uma história muito legal. O Scott, ele era diretor de uma clínica que fazia tratamento psiquiátrico, né? E ele conta até para quem assistiu a palestra dele, se não assistiu a palestra dele na Pix, está gravado, tá lá no nosso canal no YouTube, pode conferir. E ele viveu um pouco dessa... a vida dele foi ter conversas difíceis com as pessoas, né? E uma das coisas que ele via muito, com um dos desafios que ele vivia, é como é que eu treino terapeutas para ajudar as pessoas no dia a dia, né? E ele até traz um dado muito chocante, né, de que a maior taxa de suicídio nos Estados Unidos são de meninas de 14 anos, né? Devido à pressão social, enfim, né? E ele não conseguia... Dos tecidos de redes sociais hoje em dia, né? E ele não conseguia... Falou, eu não consigo treinar terapeutas na velocidade que eu preciso para ajudar essas pessoas, né? E foi daí que nasceu a ideia, né? A faísca da Cirano cara, como é que eu crio um modelo de inteligência artificial que é capaz de entender as pessoas como a gente entende, que é capaz de conversar com as pessoas como a gente conversa, que é capaz de identificar os valores, os drivers, aquilo que o Fábio preza, aquilo que a Paula preza, como é que a gente consegue ouvir as pessoas como as outras pessoas, ou como nós, terapeutas, né, no caso dele lá, estamos ouvindo as pessoas. Foi daí que nasceu a ideia da Cirano. Por isso que ele chama o modelo dele de uma IA empática, né? Empathetic AI, ele chama, se não me engano. Que é justamente para ouvir as pessoas e entender o contexto das conversas, né? E aí ele até, na apresentação da Pix, ele até faz essa comparação, né? A gente fala que Deus é onipresente, onisciente e onipotente, né? Os dois primeiros, onisciente e onipresente, são basicamente a internet, né? E o que acontece quando a gente dá na mão de uma
menina de 14 anos. Né? 2/3 de Deus na mão de uma menina de 14 anos num celular. Né? E aí, obviamente, que isso traz muita responsabilidade, né? Para tudo que a gente está construindo. Ali a gente precisa ser muito responsável com aquilo que a gente está construindo. E uma das preocupações do Scott é, beleza, eu vou criar esse engine para ajudar as pessoas a entenderem as outras pessoas, né? Entender o que as pessoas valorizam. Isso, obviamente, cria riscos, né? Porque é um mecanismo capaz de manipular aquilo que eu vou falar para o Fábio e para fazer o Fábio fazer algo que eu quero que o Fábio faça, né? E aí que entra a Sensidia, no caso do Cyrano, né? Obviamente, as APIs ela tem um papel fundamental na aplicação de inteligência artificial, né? Para construir os engenhos de inteligência artificial, seja para consumir dado ou até mesmo para embarcar a inteligência artificial em outras aplicações, em outras plataformas, né? Mas no caso do Scott, o primeiro caso ali que a gente começou a trabalhar com ele era justamente detectar mau uso do engenho de AI deles, né? Usando uma série de mecanismos lá na camada de API para que a gente conseguisse bloquear algum chamado que fosse feito para o engenho se contivesse termos ou alguma coisa que pudesse sinalizar que fosse ser usado para alguma má Moderação intenção. de conteúdo. quase, Ingerido pelo IA. Quase como se fosse isso. Então, foi aí que a gente começou o nosso relacionamento com a Cyrano, né? Hoje, obviamente, a gente já está trabalhando em outros casos com eles, né? Como, por exemplo, para embarcar a Cyrano dentro de outras plataformas, né? E é muito legal porque eles já têm alguns resultados, assim, fantásticos, né? Eles estavam usando para uma série de concessionárias nos Estados Unidos e uma das coisas que eles identificaram é que os insights gerados para os vendedores de carro, né? Então, baseado troca de e-mail que eles tinham com os clientes, em mensagem de texto, enfim. E ele gerava uma série de insights para esses vendedores sobre as pessoas, né? Eles conseguiram diminuir em 40% o ciclo de vida e aumentar em 26% a taxa de conversão dos caras. O Scott comentou que com 1 minuto de conversa, ele consegue já captar, assim, como é que é o Fábio, o Lucas. 85, ele gera, baseado em 1 minuto de conversa, ele gera 85 insights sobre a pessoa, sobre aquilo que a pessoa valoriza, preza, acredita, né? Então, você imagina baseado em, sei lá, 2 horas de conversa. Enquanto a gente está falando aqui, né, gravando esse podcast aqui, está gerando milhares de insights sobre nós, né? Com alguns segundos a gente também já tira algumas conclusões com quem a gente está conversando, né? Então, se a IA tem o princípio de imitar o humano, né? Estamos bem próximo disso daí, né? Lucas, cara, o case da Cyrano é muito legal, cara. E até para tangibilizar também, e aí passando para a Paula, lá na GoToData e Squads também estão criando vários cases lá, tangibilizar aqui para os nossos ouvintes na prática, né? Que cenário vocês estão aplicando esse tipo de abordagem, né? Conta um pouquinho para a gente, se você puder trazer os benefícios de negócio, onde que isso... Porque para a gente, os humanos normais, né? É o ChatGPT, né? Você está, às vezes, usando o Tesla lá, para quem tem o Tesla, são poucos, né? Você pode ou não saber que tem uma IA lá, não faz tanta diferença. Você quer mais sair de um lado, chegar no outro de forma segura, né? Traz um pouquinho para a gente aqui, aterriza para a gente o que vocês estão fazendo. Claro. Voltando ao GPT, primeiro que a OpenAI fez igual a Bombril, sabe a Bombril? Uhum. Qual outra marca de Bombril que vocês conhecem? A Solan. Aí, ó. Vitória! Primeiro que me deixa sem graça. A Solan pode fazer uma pub aqui. Patrocina nós, a Solan. Eu quebrei essa pergunta. Quebrou. Porque é uma arquitetura de treinamento. E ela se apropriou e tudo certo. Como se agora o GPT só fosse da OpenAI. Uhum. Mas é uma arquitetura de treinamento, tal como as redes neurais. Uhum. Está nesse nível, redes neurais, deep learning, está o GPT. A lógica de treinamento, ela se apropriou. Mas vamos sair um pouquinho
dessa capacidade de comunicação, de processar a linguagem natural, para ir para a visão computacional. Como eu comentei ali atrás, a gente já avançou bastante em armazenar e processar. Então, há uma super oferta e as empresas já adotaram vários devices, vários. Então, câmeras com sensores, por exemplo, de temperatura, ou câmeras com a capacidade de capturar a imagem no escuro. E uma visão computacional entra no processamento dessas imagens. Então, é muito comum, é muito, muito comum, e eu fico até surpresa com isso, que a captura de imagens, a coleta de vídeos, o processamento de streaming, é muito comum. Porém, adivinha como que as empresas, em geral, processam essa imagem para identificar roubo, furto, risco, fraude, enfim, para identificar os eventos do dia a dia? Cara crachá, Centro de Controle de Operações. É o humano que está ali. É o humano que está ali, vigiando. ele não pode nem piscar, literalmente. Há umas 2 semanas atrás, a gente foi numa empresa que tem 1.600 câmeras, indústria de base, né? Para extração mesmo de recursos naturais, vamos dizer assim, minério, né? Ela tem 1.600 câmeras e um super controle, uma super central de controle de operações, em que ela consegue ver 16, 20 câmeras ao mesmo tempo, das 1.600. Ou seja, uma fração minúscula, e são pessoas que ficam ali identificando os riscos, ou uma saída de emergência que está obstruída, alguém que está pulando uma cerca para furtar alguma coisa. Enfim, é humano. Os algoritmos de visão computacional entram no processamento massivo dessas imagens. E daí, ok, então essa aqui é uma área proibida, nessa área aqui é preciso que as pessoas estejam com os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Então, a gente consegue simplesmente conectar aquilo, ver se o Fábio está usando o capacete, o protetor auricular, naquela área especificamente processando aquela imagem. Se ele está manejando pasmem, né? Alguns equipamentos, vocês sabem disso, claro, são acionados pelas 2 mãos. Não é porque o equipamento precisa dos 2, é para proteger as mãos das pessoas, para não serem prensadas, por exemplo. E aí é muito legal, porque é super comum o caso do cara que tinha que apertar, né? Isso, os 2 botões, ele pegava uma fita, prendia um botão ali, porque ele botava com uma mão aqui e apertava. E é exatamente coisas como essa, pelo processamento das imagens, a gente consegue capturar e gerar um alerta. Eu não sabia da fita adesiva, não, mas os nossos algoritmos já identificaram o arame para segurar um botão. É isso aí. E ele aciona só com uma. E aí ou seja, a outra mão está desprotegida, que é o objetivo daquele equipamento, né? Então, todas essas imagens, tanto para reconhecer e identificar. Então, reconhecer o Fábio, reconhecer o Lucas é uma coisa, são pessoas. Identificar quer dizer que eu tenho uma outra imagem de referência para saber que você tem essa identidade. Então, as 2 coisas a gente consegue fazer, tanto para objetos, quanto para pessoas, animais, cenas, eventos. Então, são casos bem interessantes que a gente tem aplicado. Né? E aí, sendo um pouco mais filosófico, né? Obviamente, a gente tem esse cenário, então, quando você falou, o ser humano é um MVP, né? Nós somos um exemplo de MVP. Né? A Revolução Industrial veio para maximizar em 10 a nossa capacidade manuais. Né? Então, fundamentalmente, nós somos... a gente está ali quebrando a barreira do próximo passo e a gente vai criar uma máquina que vai substituir a gente no próximo passo. Então, mas por que você dá o próximo passo? Essa é uma boa pergunta, hein? Necessidade ou busca de prazer? Ou você precisa explorar mais e explorar o mundo, e daí você precisa do meio de transporte, e aí essa área se desenvolve. Ou você quer ter prazer. E os algoritmos, eu nem falo que nem é possível, porque outras coisas a gente achava que não era possível, hoje são, né? Mas eles ainda não são empáticos genuinamente. A gente pode estar aqui calado, ele só ingere dado objetivo, dado concreto.
o movimento ele ingere. O que está acontecendo lá dentro, não. Não. O que é silencioso, não. Então, em princípio, os algoritmos não sobreviverão sozinhos, porque eles não vão buscar prazer, visto que eles não sentem prazer. Né? E daí vai depender, você citou o avião para a guerra, o uso para a guerra, né? Que Santos Dumont dizem que se suicidou por isso e tal. E a gente tem a energia nuclear também. Mas quando a energia nuclear virou uma bomba atômica, a humanidade conseguiu colocar um freio. É muito tangível a bomba atômica, muito tangível. Os riscos são... A ciência vem evoluindo e estuda a energia nuclear há bastante tempo, né? Se a gente der autonomia para os algoritmos coletarem os dados... Eles vão fazer alguma coisa com isso. Coletarem os dados ainda está no limite do ser humano. Então, tudo certo que a gente que produz os dados. Até agora, a gente é que produz os dados. Né? Tá a nossa imperfeição que vira o vício, que vira, né, viram os dilemas. A generativa gera os dados. Tá? Pela primeira vez na história, a gente tem dados ali sendo ingeridos que não são produzidos por humanos. E daí, nesse nível de autonomia, pode ser que a gente não tenha a possibilidade de dar um freio, como a gente deu na bomba atômica. A gente freou governança, acordo entre as nações. Eles têm medo de perder o controle. Perder o controle, Então, a gente já tá chegando na barreira da governança de inteligência artificial. A governança, né? imprescindível nesse momento. Porque a gente já tem algoritmo para gerar dado sintético, para coletar de forma autônoma, para poder observar, visão computacional, o ambiente, para serem treinados e mimetizar. Se a gente convergir com tudo isso numa mesma aplicação, é um ponto que a gente precisa estar muito atento. Paula, a IA generativa, você falou, que gera. Né? Então, tem poder de literacia, gera texto, código, imagem, etc. E eu tive acesso a uma palavra nova que é discriminativa. IA, qual que é a diferença dessa IA, da generativa para discriminativa? Curiosidade. A generativa é isso, ela cria algo novo. Ela replica também, mas o que a diferencia de todos os modelos anteriores, ela cria algo novo. A discriminativa ela pode estar em vários contextos, né? Que, de novo, é a lógica de treinamento. A discriminativa ela discrimina. O que é discriminar? É diferenciar o copo da xícara. É diferenciar as pessoas do gênero masculino, feminino, gênero, não, sexo, enfim. Ver com óculos, sem óculos. É discriminar, é diferenciar. E isso já existe há bastante tempo para criar os clusters. Né? Clusterização é agrupar, discriminação é você separar. Né? Existe uma lógica de treinamento mais recente que é dos agentes. Então, você cria um ambiente de treinamento em que um agente é generativo e cria coisas novas a partir do que ele foi treinar, textos novos, imagens novas e tal. E a discriminativa são os modelos GAN, né? Com A, não com U. E a discriminativa, ela julga o que foi criado. Se é algo semelhante realmente ao do humano ou se não. E o objetivo dessa daqui é criar algo cada vez mais parecido com o que o humano. A poesia mais parecida, a que emociona mais tal como o humano. A música, o quadro. E essa aqui é discriminar. Opa, bomba. Está parecido com o humano, não. E aí isso vira um campo de treinamento. Entendi. E aí, quanto mais essa aqui discrimina, na hora que ela começa a convergir, olha, ok, esse aqui está treinado. Aí ele gera algo novo. É o controle de qualidade. É o controle de qualidade. É o controle de qualidade da IA. E ela é capaz... Ela seria, talvez, a resposta para as alucinações das generativas, talvez? Então, as alucinações, elas têm origem nas nossas imperfeições, nos nossos vícios. Porque, de novo, IA só é treinado com dado. Até agora, por enquanto, porque agora tem os dados sintéticos, aí a generativa e tal. Então, você está num julgamento, lá tem um caso muito interessante de saúde, também tem nos Estados Unidos, né, de prever a pena, predizer a pena. E um dos fatores ali é o juiz julgar se aquela pessoa representa um risco alto de recorrer naquele crime,
né? Ou se não. Se os juízes, né, ou os jurados acham que sim, então adicionam X tempo ali na... E o juiz é isento? Será que ele julga da mesma forma os negros e os brancos, as mulheres e os homens, em relação à probabilidade de recorrência? Se a IA não tiver um viés ali, né? Os jurados produziram dados viciados. Porque eles acham que um determinado tipo de pessoas vai recorrer mais. E os modelos foram treinados com esse vício. Então, alucinaram. Isso é real, é um exemplo real, inclusive. Ou seja, a IA, ela carrega os nossos preconceitos, os nossos... Todos os dados que a gente gera, inclusive os nossos dados preconceitos. Falhos. Exatamente. É um grande desafio nosso aí. Caramba. E Paulo, como é que você vê, assim, a gente está chegando aqui nos finalmente aqui do nosso podcast, né? Como é que você vê o futuro, né? Porque a própria OpenAI e o Google, né? Eles tiveram um avanço, assim, animal num curto espaço de tempo, né? Pensar que dezembro de 2022, pouquíssimos meses, né? A gente está falando. Obviamente, se abriu o arcabouço aí para tornar mais acessível, sair um pouco dos laboratórios, etc., e ir para a mão dos usuários, né? E a gente vê que, mês a mês, as novas versões, as melhorias de modelos lá da IA generativa tá acontecendo, né? Estão trazendo melhorias. Ou seja, a gente está numa escala exponencial de avanço, né? Como é que é o seu panorama de futuro, assim, não diria nem de longo prazo, né? Mas de curto prazo mesmo, do que está se desenhando aí pela frente, já que você é especialista nesse assunto, a GoToData, a Esquadra? Eu costumo falar o seguinte, né? Se o dado não existe, não é possível treinar um modelo. Então, pensar em cenários, o cenário não existe, logo não é possível treinar um modelo. Então, só vou aqui arriscar palpites, né? Fazer exercício de futurologia, né? Não é tão fácil, literalmente, né? super fácil. Ainda mais no ambiente complexo que a gente está, muito fácil. É Ainda mais com a limitação da nossa capacidade de processamento. A grande né? vantagem é que a gente não tem um compromisso de acertar, entendeu? Até porque ninguém verifica. E nós não estamos apostando também, então... Pois é. Tem uma distinção desse momento e isso justifica o que eu vou chutar, né? Ford. Por que Ford foi sozinho? Porque ele tinha barreira de entrada. O mercado tinha uma barreira gigante de entrada. Hoje a gente não tem barreira de entrada mais. A gente pode literalmente, eu sei que é um jargão, mas a gente pode estar literalmente com um jovenzinho e eu não uso mais a palavra irresponsável, sem o córtex pré-frontal desenvolvido, né? E que está lá na garagem coletando dados que ele quer induzir, treinando um algoritmo via nuvem. E de forma... Ninguém vai saber disso. Então, o que eu arrisco dizer é que... vocês viram a carta, né? A manifestação da comunidade científica e... Sim. Né? Para segurar os desenvolvimentos. E nada aconteceu. Né? Ninguém barrou. Ninguém barrou. Musk estava encabeçando. Qual que era o interesse dele por trás? Provavelmente fazendo a IA dele paralelo ali, ganhar um pouco de tempo. Eu acho que tem essa característica, sim. É claro que é competição. Tudo é competição entre eles, entre nós, né? Mas também um apelo à regulamentação. A regulamentação e a instrumentalização de formas de fiscalizar, não de fiscalizar, ou de conter, né? Como é muito novo, como ter massificado dessa forma é muito novo, então a gente não tem gente preparada no mundo para pensar em leis, por exemplo, os advogados pensando em lei por conta de IA, você imagina, né? Não dá para a gente Eles legislar algo que não é nunca aconteceu, né? No que nunca aconteceu. Então, acho que o próximo desafio, e que na União Europeia, Canadá, isso já está mais avançado, é discutir pesos e contrapesos para essa competição. Ainda, né? Para essa Muitas competição. coisas ainda não são um fato concreto, né? A gente ainda não sabe. E sem o fato concreto, você não cria jurisprudência nem... Exato. Né? Eu acho que essa aí é a próxima... eu acho que a próxima... Como que se fala? O próximo campo de batalha. Legal. E é interessante porque a gente está falando de governança de IA, né? A gente falou de governança de IA, de criar pesos e contramedidas, né, para isso. E, fundamentalmente, sempre tem alguém que vai ser responsabilizado. Sim, né? sim.
A pessoa que treinou o modelo ou a pessoa que adotou, que implantou. Fundamentalmente precisa de um CPF por trás essa é uma grande discussão, né? Quem que é por exemplo, o próprio poesia ou código-fonte gerado por uma IA, de quem que é a propriedade intelectual, né? É da IA? Tem aquele ditado, né? Essa é uma discussão concreta, por exemplo, no contexto da OpenAI. Quais foram esses dados? Tem o ditado, né? Quem pariu o Mateus que embale, né? Mas Agora, quem foi que pariu o Mateus? quem Gente, produtizou o Matheus, a gente sabe. Quem ganhou dinheiro com o Matheus, a gente sabe. gente, o papo aqui tá espetacular. Acho que a gente podia ficar o dia inteiro aqui discorrendo, que é um assunto vasto. A Paula, assim, todo o conhecimento dela aqui, a gente podia ficar um tempão aqui conversando. Tá super gostoso. Bacana, foi prazeroso. Explorando o universo da inteligência artificial. Eu acho que a gente pode ter mais podcasts aqui da Sensidia detalhando um pouquinho mais, indo um pouquinho mais a fundo em alguma dessas temáticas aí, falando um pouco mais sobre ética também. E aí, Paulo, já fica o convite aqui para você voltar com a gente, tá? Bacana, obrigada. Show. Bom, encorajar todos os nossos ouvintes a seguir a Sensidia nas redes sociais. Então, a gente está sempre procurando gerar conteúdo de qualidade, trazer pessoas como a Paula aqui, PhD em psicologia, mestre em estatística. Dá pra fazer uma série de episódios assim só com a Paula. Exatamente. Que honra! Nós vamos viabilizar isso, com certeza, né? E convido também vocês a darem feedback, interagir na rede social lá, né? Isso aí. Tragam... É sempre bom ouvir, tá? A gente gosta aqui. Muito obrigado, Lucas. Obrigada. Paula, Obrigada, muito Fábio. obrigado por Obrigada, você ter Lu. vindo aqui com a gente Paula. aqui. Muito obrigado, foi muito legal, viu? Valeu, gente. Prazer, valeu!